Olá a todos, bem-vindos ao número 27. Eu sou o Jack e hoje vou apresentar para vocês um dos meus verdadeiros heróis, o Citroën SM. Agora, a Citroën comprou uma empresa inteira de carros só para tornar esse carro uma realidade. Ele era mais avançado do que qualquer outro carro da época e, mesmo assim, dois eventos desastrosos acabaram levando a Citroën à falência. Tudo começou com o Citroën DS, um carro muito bem sucedido e extremamente avançado. Quando a Citroën criou o DS, precisou assumir alguns compromissos. Ele foi projetado inicialmente para usar um motor de 6 cilindros. Durante o projeto, ficaram sem dinheiro e precisaram usar motores antigos e comuns de 4 cilindros. Ele nunca atingiu seu potencial. Em 1961, a Citroën iniciou o Projeto S. A ideia era tentar combinar parte da tecnologia do DS com um motor à altura. No entanto, em 1968, eles ainda não tinham avançado muito em relação ao motor. Eles notaram que a Maserati enfrentava dificuldades e buscavam um novo dono. Então compraram a empresa apenas para obter um motor para seu novo projeto. O resultado final é este, o SM. Vamos dar uma volta com ele, e eu vou te contar como ele era tão avançado, porque mesmo assim fracassou, como ele se compara e como ele anda nas ruas hoje em dia. Então, estou achando um pouco difícil dosar o acelerador. Essa é a primeira coisa que me vem à mente, mas só quando você está saindo. Depois disso, parece funcionar bem. A outra coisa é que a direção em baixas velocidades é muito estranha. Agora, o negócio é que é um sistema totalmente assistido. Então, mesmo parado, se você virar o volante e depois soltar, ele vai se centralizar completamente sozinho. Isso é algo que leva um tempo para se acostumar. Na verdade, a troca de marchas é igual a que tinha no meu Lotus, meu Turbo Esprit de 1984. Muitos reclamam delas nos Esprit, mas eu adoro, e neste carro ficou até mais leve. Talvez seja pela ligação. Por que ele era tão avançado? A lista é quase infinita. Como mencionei, ele tem direção totalmente assistida e muito rápida, com 2 voltas de batente a batente, graças à assistência total. Eles usam caster zero. Isso significa que quando você vira as rodas, o camber não muda, então isso resulta em mais aderência e menos torque steer. Era tração dianteira, o que para a época era muito incomum e não tinha as conotações negativas que às vezes ainda tem hoje. Seus faróis acompanham a direção em que o carro vira. Elas vinham como opcional com o que são chamadas de rodas de plástico, que eram rodas de resina reforçada com carbono. Foram desenvolvidas porque esse carro seria usado em corridas, como o Paris-Dakar, e queriam rodas mais leves. O dono desse carro possui essas rodas, mas geralmente usa as de aço, com o que concordo, pois acho mais bonitas. Outro fato absolutamente impressionante é que a aerodinâmica era inacreditável. 0,26 é o coeficiente de arrasto hoje em dia. Um Tesla Model 3, que é um carro muito aerodinâmico, 50 anos depois que este foi vendido, tem 0,23, ou seja, apenas 0,03 melhor do que este carro. A aerodinâmica é realmente impressionante. Também não parecia com absolutamente nada mais. Não é bonito de todos os ângulos, tenho que ser honesto. De alguns ângulos parece um pouco, não sei, parece um pouco desconfortável. Parece um pouco exagerado, mas aí você vê de outro ângulo e funciona tão bem. É um daqueles carros que, sabe, acho que podemos debater sobre quem faz os melhores carros ou qual nação fez os melhores tipos de carros do mundo. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas, quando se trata de qual nação fez os carros mais interessantes, acho que não há absolutamente nenhuma sombra de dúvida de que foram os franceses. Quero dizer,
do DS a este aqui, até alguns dos carros mais recentes deles. Digo, acho que é principalmente a Citroën, mas a Renault também fez algumas coisas realmente interessantes e diferentes. Então, o interior também é tão futurista, parece uma nave espacial. Quando isso foi lançado no início dos anos 70, você consegue imaginar o que as pessoas devem ter pensado? Tem alguns detalhes encantadores, como a maçaneta interna da porta, o acabamento cromado ao redor do câmbio e, claro, aqueles relógios ovais incríveis. Quando lançado, esse carro custava 12 mil dólares, o que hoje equivale a cerca de 10 mil libras. Não acho que seja comparável, pois as moedas valorizaram em ritmos diferentes. 12 mil dólares. Na época, com esse valor, você comprava um Mercedes SLC, um 911 ou um E-Type. Este carro era muito mais avançado do que todos esses. Mas, ainda mais que o SLC, que já era um design moderno no início dos anos 70, nos 2 primeiros anos, ele vendeu muito bem. Em 71 e 72, eles venderam, acho que 4 mil unidades em um ano e 5 mil no outro. Começou muito bem, mas depois 2 coisas desastrosas mudaram totalmente tudo para esse carro. Isso foi em 1973, a crise do petróleo, o que significava que vender um carro que consumia muita gasolina como esse, com um motor grande, era totalmente inviável. Mas talvez pior seja que ele começou a ser associado a alguns problemas reais de confiabilidade. Existem vários problemas aí, mas o primeiro é a Maserati. Quando foi encarregada de fazer esse trabalho, a Citroën só deu a eles 6 meses para produzir uns 6 cilindros. Agora, os motores que eles já tinham eram V8. A única maneira de projetar e fabricar um novo motor tão rapidamente foi cortar 2 cilindros do V8. Motores V8 funcionam melhor com ângulo de 90 graus, proporcionando ótimo equilíbrio primário. Já o V6 fica em cerca de 60 graus. Então, o motor que foi feito tinha uma falha, que é na marcha lenta, e podemos ver isso neste carro. Na verdade, ele é um pouco irregular, é um pouco áspero. Não parece como um motor V6 de luxo deveria ser. Além disso, havia esses problemas de confiabilidade. Então a corrente de comando era fraca. Acredito que isso também ocorre devido aos acessórios acionados pelo motor. Aparentemente, a Maserati não foi avisada sobre isso, e todos os acessórios colocavam estresse extra no virabrequim. Quando eles ligavam coisas como o ar-condicionado, isso dava meio que um tranco, e isso fazia com que as correntes de comando tivessem mais chance de falhar. Também havia problemas com a ignição e com a bomba de óleo. Então ela começou a ganhar a reputação de ser um carro um pouco temperamental e complexo. Já que estou no meu cruzamento de sempre, vou acelerar e testar como ela reage. Não é um carro muito rápido, mas tem uma faixa de rotação bem agradável. Quando as rotações aumentam para cerca de 2.500, 3.000, o motor se torna mais suave. É bem diferente de qualquer motor que já usei, pelo comportamento, pela rotação, e não tem tanto torque. Em baixas rotações, e depois que você passa de cerca de 5.500, chegando perto de 6.000, a potência começa a cair. Estive refletindo sobre o que torna a direção tão incomum. Antes, tive dificuldade para explicar, mas é isso. O retorno ao centro é realmente bem forte. Então isso faz você sentir que o carro não quer virar, porque você sente uma resistência assim que tenta tirá-lo da linha reta. Mas a questão é que uma vez que você supera essa pequena resistência inicial, o carro simplesmente mergulha em direção à curva e realmente segue o ápice. Então, é algo que no começo parece um pouco estranho, mas quanto mais tempo você passa com o carro, mais isso faz sentido, especialmente para o que se espera de um GT, como este aqui. Você pode dirigir só com a ponta dos dedos,
não sente nenhum dos solavancos, o carro inteiro simplesmente desliza pela estrada. Os freios, que também foram criticados porque você tem aquele botãozinho no fundo e dizem que eles são muito sensíveis. Acho que em alta velocidade os freios funcionam muito bem. Acho que em velocidades de estacionamento você precisa se acostumar a ser mais suave com o botão. Ele não tem muito curso, mas acho que você se acostuma com isso bem rápido. O que é realmente impressionante sobre os freios, porém, e na verdade eu acho muito bom, é que ele não faz o que a maioria dos carros faz. Na maioria dos carros, ao frear, a frente abaixa. Neste carro, ao frear, é a traseira que abaixa. Paulo, o proprietário, me contou sobre isso. Ele disse que era como um pato pousando na água. E está certo. Parece que a traseira está prestes a pousar. E pode parecer para você que isso é antinatural, mas na verdade isso te enche de confiança. Não é natural inclinar para frente desse jeito, enquanto que o carro inteiro se abaixar te dá mais confiança nele. Consigo imaginar como seria relaxante percorrer distâncias com isso. Aparentemente, o objetivo do projeto na época em que estavam fazendo isso era que ele tivesse que ser capaz de ir de Paris a Monte Carlo, até Mônaco. Com um tanque de combustível, 4 adultos e média de 100 milhas por hora, acho que faria isso facilmente, considerando que era vendido no início dos anos 70. Eu acho que você tem que admitir, tem que concordar comigo, que é um carro absolutamente impressionante e fantástico de tantas maneiras, um GT brilhante. Existe um aspecto dinâmico em que ele realmente falha, que é o refinamento e a marcha lenta. E isso é mais importante do que você imagina. E porque alguém que está procurando comprar um carro de luxo, a primeira impressão que tem ao ligar o carro é que simplesmente não parece um motor premium. Ao começar a andar, ele cumpre seu papel brilhantemente. Entre 3 a 5 mil giros é mais ou menos onde você quer manter. Funciona muito bem. Mas esse é um dos pontos negativos. No geral, porém, este é um carro que definitivamente merecia ter feito sucesso. Eu mencionei os problemas de confiabilidade e acho que eles tiveram um papel, a crise do petróleo teve um papel, mas tem mais uma coisa. Quando estavam desenvolvendo este carro, a Citroën se endividou em 110 milhões. Isso foi entre 1968 e 1970. Em 2 anos, eles acumularam essa quantidade de dívida. Quando as vendas do SM caíram tão radicalmente com a crise do petróleo, eles não conseguiram continuar. No fim, além desse carro, havia também o projeto BI Rota. Acho que isso pode ter sido ainda mais responsável. Mas, no fim das contas, a Citroën faliu em 74 e foi adquirida pela Peugeot em 75. E isso é realmente uma pena, porque carros como esses são, para mim, simplesmente lendários. Muito obrigado a todos por assistirem. Eu agradeço demais. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal. Se você tem um carro interessante ou diferente que gostaria que eu avaliasse, o Instagram é o melhor caminho. Por favor, se inscreva no canal se ainda não fez isso, porque isso realmente ajuda o canal e eu espero ver você no próximo vídeo.